Como chegar no corpo ideal de vez? Você já parou para pensar se isso é possível? Bom, eu imagino que você deve estar pensando que não. Afinal de contas, às vezes foram tantas tentativas frustradas de emagrecer que parece até ser meio conto de fadas você conseguir chegar nesse objetivo aí. Mas a verdade é que às vezes você ainda não conseguiu porque vem fazendo algumas tentativas que não estão mais adequadas para você nesse processo. E o primeiro ponto realmente aqui é você entender qual que é o seu corpo ideal. Isso mesmo. Será que você está realmente buscando um corpo que está dentro da sua realidade ou é algo que a mídia está te impondo ali? Bom, a gente tem biotipos diferentes e de acordo com esses biotipos, né, a gente consegue ter uma noção do que você pode estar próximo a chegar a atingir ali, tá? Mas isso aí é conteúdo para um outro tema, para um outro vídeo aqui. Mas primeiro eu quero que você tenha em mente qual que é o seu corpo ideal. Realmente é algo que você busca, é algum peso que você já teve antes. Hoje ele se encaixa dentro da sua realidade, dentro do que você faz e busca hoje na sua vida? Para pensar um pouquinho sobre isso aí. Bom, o segundo ponto aqui é que o que acontece? A maioria das pessoas, quando vão iniciar um processo de emagrecimento, elas já vão logo para uma fase de aceleração. Ou seja, elas pulam a primeira fase, que é a fase inicial. E por esse motivo que elas sempre se frustram nesse processo e não conseguem chegar no seu corpo ideal de vez, ou às vezes até chegam nele, mas não mantêm ele ali a longo prazo. Rapidamente ganham peso novamente, que é o famoso efeito sanfona. E o que acontece aqui? Bom, imagine um carro. Um carro que, se você dá manutenção, um carro com motor novinho, você pode investir em combustível ali, aditivos, né, a gasolina aditivada, que ele vai desenvolver muito bem. Mas se esse carro, ele tem um motor ali que não passa por manutenção, tá com os pneus ali bem precários, ele não tem nenhuma manutenção em dia, não vai adiantar muito você colocar gasolina aditivada, porque ele não vai ter um bom rendimento, tá? Ele pode até ter no início, mas ele vai viver te dando problema, vai viver tendo recaídas aí. E é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. Muitas pessoas já vão direto nessa fase de aceleração, é onde que elas começam a utilizar remédios, fazem já uma restrição calórica muito severa, já vão para proibição, já querem, né, colocar muita pressão nesse resultado aí, que é ele muito rápido, e isso só acaba atrapalhando todo esse processo. Porque, na verdade, antes, ela tinha que ter passado por uma fase de equilíbrio, ela tinha que fazer o primeiro passo do emagrecimento, consertar alguns pontos ali, ajustar alguns pontos ali, como por exemplo sono, saúde intestinal, equilibrar a qualidade dessa alimentação antes mesmo de pensar na quantidade, ou seja, antes mesmo de pensar em restrição calórica, né, e redução de calorias ali. E todo esse primeiro passo aí eu ensino lá no método START, que é um método de emagrecimento ali. Bom, essa primeira fase está toda descrita lá. Mas aqui eu já vou adiantar para vocês alguns pontos que podem te ajudar a iniciar essa caminhada aí do processo de emagrecimento. Primeiro ponto, observe toda a sua alimentação como um todo. Será que você está precisando mais retirar itens ou incluir itens nelas? O que eu vejo na maioria das vezes são pessoas que não consomem frutas e nem verduras de maneira adequada. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que um consumo adequado de hortaliças, de legumes, né, e de frutas seria em torno de 500 gramas por dia? Pensa só para você ver, meio quilo. Será que você consumindo umas 2 rodelinhas de alface, uma folhinha, umas 2 rodelinhas de tomate, uma folhinha ali de alface, você tá batendo essas 500 gramas? Provavelmente não. Então reveja, será que você não está precisando incluir mais cor nessa sua alimentação, até antes mesmo de tirar, às vezes, até o refrigerante aí? Bom, então é isso aqui que acontece. Às vezes as pessoas vão logo para esse caminho da retirada e esquecem que muitas vezes está precisando ser incluído outros itens. Outro ponto é você não fazer uma mudança muito radical de vez. Então você tem que passar primeiro por esse processo de reeducação ali alimentar. Se você é uma pessoa que todo dia tem um hábito, vamos supor, no lanche da tarde de beber um refrigerante e uma coxinha, em vez de você já eliminar isso de uma vez, por que você não começa a intercalar e criar essa mudança aos poucos? Afinal de contas, às vezes tem uns 10, 5 anos que você tem esse costume, né? Então não vai ser do dia para a noite que você vai mudar esse hábito. Então intercale, um dia você consome aí a sua coxinha com o seu refrigerante e no outro dia você faz, por exemplo, um iogurte com uma fruta, e um mix de oleaginosas, por exemplo, né? Você vai começar aos pouquinhos a fazer essa mudança da sua alimentação. E quando você menos assustar, você já vai estar conseguindo resolver
esse lanche da tarde aí, levando mais nutrição para ele e sem ter tornado esse processo de emagrecimento um sofrimento aí. Outro ponto que a gente tem que se atentar muito é a questão da qualidade do sono, tá? Eu sei que às vezes parece meio batido esse assunto, mas vocês não têm noção tanto que o sono ele interfere nesse processo de emagrecimento. Afinal de contas, é à noite que o nosso corpo ele faz tipo uma faxina, faz o armazenamento das memórias. Então, nesse processo da noite ali, a gente tem produção de hormônios que vão influenciar diretamente no processo de emagrecimento, inclusive no nosso estresse e até mesmo na nossa ansiedade ali. Então, pessoas que não dormem bem, elas podem ter uma dificuldade a mais de perder peso, tá? Então, aí não vai adiantar você ficar fazendo restrição calórica, jejum intermitente, se você deita para dormir, mas não pega no sono, fica rolando para um lado, para o outro, né, ali. E hoje em dia tá muito comum pessoas relatarem que acordam cansadas, que sentem que a noite de sono não foi o suficiente, não foi reparadora, parece que dançou zumba a noite inteira. Só para vocês terem noção, vou contar uma experiênciazinha que aconteceu comigo nesse mês que passou. Como vocês sabem, eu faço treinamento de CrossFit, né? E é um treino mais intenso, né? Ele tem é um treino mais pesado ali. E eu passei por uma semana no meu trabalho que eu tava focando muito nele e com isso eu tava dormindo mais tarde, né? Para resolver alguns projetos, finalizar alguns pontos ali. Só que isso começou a afetar o meu sono ali, porque como eu tava dormindo mais tarde e acordava no mesmo horário e não repunha esse sono hora nenhuma, meu rendimento no treino ele começou a cair. Eu comecei a ficar mais fadigada, mais cansada, até mudanças do humor, né? Estresse mais ao longo do dia. Então isso aí é batata. Se você não dorme bem, vai influenciar em outros pontos ali da sua vida. Em pensando numa vida saudável, né, o emagrecimento ali, você tem que conseguir fazer um treino muito bem feito e evitar o estresse também, né? Vai ser um ponto importante. Afinal de contas, muitas pessoas acabam extrapolando na comida porque estão estressadas, estão fadigadas ali, tá? E esse estresse que eu falo que não é simplesmente o estresse de, ai, poxa, eu tô com raiva, mas o estresse do próprio corpo mesmo, de ficar sem dormir, de não dormir adequadamente, de ficar fadigado e cansado. Isso aí é uma forma de estresse pro seu metabolismo, tá? Então, o sono é imprescindível você começar a ajustar ele. Uma dica básica aqui, parece ser boba, mas é utilizar um chazinho ali de erva cidreira com umas 10 gotinhas de própolis 1 hora antes de dormir. E evitar também noticiários, evitar ficar muito agitado antes de dormir, tentar utilizar mais leituras, né, de livros, ao invés de ficar mexendo no telefone, porque essa luzinha aqui no telefone da televisão, ela acaba te dispersando um pouco mais. Então você tem que começar a ensinar para o seu cérebro que aquele momento é a hora de deitar, é a hora de relaxar, tá? E uma coisa, isso aí não vai ser do dia para a noite, tá? Então você vai ter que repetir esse processo por mais tempo ali, até que o seu corpo realmente se adapte àquilo ali, tá? Em outro vídeo depois eu posso falar um pouquinho mais completo sobre essa questão do sono, como melhorar esse sono aí e começar realmente a perder peso aí, quem tem essa dificuldade de dormir e sente que o metabolismo tá um pouco travado, pode ser esse quesito do sono. Se você depois quiser esse assunto, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês, tá? Então, no processo de emagrecimento, né, para você ter o seu corpo ideal, você tem que pensar nesses pontos aqui. Primeiro ponto, qual que é o seu corpo ideal? Será que você está realmente pensando nele ou você ainda não decidiu esse corpo ideal aí? Segundo ponto, será que você está pulando fases? Você já não está indo com muita sede ao pote? E terceiro ponto, faça essas mudanças aos poucos, né? Avalie toda a sua rotina, o que realmente você precisa trabalhar e pega esse primeiro ponto aí como uma meta. Se é o sono, vamos ajustar esse sono primeiro, né? Nem sempre no processo de emagrecimento você vai ter que ficar fazendo restrição calórica. Tem um leque de coisas aí por trás que podem estar atrapalhando você chegar no seu corpo ideal de vez.